Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos hoje terminar as lições referente ao livro de Crônicas que nós iniciamos há 2 semanas, né? Então, a gente está com a Escola Bíblica Online, estudando os livros da Bíblia, falando, né, sobre os livros da Bíblia, já que a gente não pode ter as nossas aulas presenciais. E a gente faz 2 semanas que está falando sobre o livro de Crônicas. Então, se você não assistiu as primeiras aulas de Crônicas, eu vou deixar o link. É interessante que antes de assistir essa aula, você veja as aulas anteriores, para que você tenha uma visão completa desse livro abençoado. Amém? Então, a gente falou sobre Crônicas. O objetivo de estudar o livro de Crônicas, que é um livro histórico, é entender o valor da história de Israel para os dias de hoje e confiar na soberania de Deus no controle dessa história humana, né? E que esses feitos que Deus tem venham a crescer a nossa fé. O livro de Crônicas, juntamente com o livro de Samuel e Reis, eles se completam, né? Nesse relato canônico que fala sobre a história da monarquia de Israel. Às vezes a dúvida é por que o livro de Crônicas foi escrito se já tinha o livro de Samuel e o livro de Reis. É porque o livro de Crônicas foi escrito num período de tempo diferente, numa perspectiva diferente. O livro de Samuel e de Reis, tanto 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles foram escritos numa perspectiva de historiador, com relatos que contavam a história, os fatos acontecidos no reinado de Israel. Já o livro de Crônicas, ele é escrito num contexto pós-traumático, né? Porque Israel é levado cativo para a Babilônia, eles são levados prisioneiros, e esse livro de Crônicas, ele é escrito pós-exílio, quando eles são liberados através do decreto de Ciro para que voltem e reconstruam Jerusalém e que restaurem o templo. Então, é nesse contexto que esse livro é escrito. Então, ele é escrito por um sacerdote, numa perspectiva espiritual, para recordar ao povo quem eles eram e para responder algumas questões que estavam pairando perante o povo, para relembrar da aliança que Deus havia feito com eles, que Deus continuava no controle de tudo, da aliança que Deus havia feito com Davi. Então, o foco da escrita do livro de Crônicas é esse. A visão panorâmica do livro é que ele foi escrito por um sacerdote, né? A palavra-chave, a gente já falou isso, é recordação, é para relembrar o povo, né? Dos feitos de Deus na história de Israel e para que eles avaliem, né? Esses feitos e os atos deles como povo, como nação. Falamos do versículo-chave, da visão panorâmica do livro de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, que começa com a genealogia para que o povo, desde Adão, para que o povo se reconheça como povo de Deus, né? Depois fala sobre Davi, sobre Salomão e sobre os reis de Judá, porque a promessa era sobre a casa de Judá, né? Da monarquia sobre a casa de Judá, Deus havia dado essa promessa para eles. Crônicas e uma sentença, fizemos um paralelo, um contraste com Samuel e Reis, tudo isso foi nas aulas anteriores, tá? Por isso que eu tô passando rapidinho. Essa história é uma história recontada após exílio, para responder aquelas questões que pairavam, né? Que era assim, será que Deus nos abandonou? Será que Deus não é tão forte assim como os deuses da Babilônia? Será que nós ainda somos povo de Deus, né? Crônicas é escrito com o objetivo de responder a essas questões. E ele é escrito falando sobre a aliança davídica, valorizando os profetas, né? Essa a visão do autor para responder as questões que pairavam sobre Israel. E aí a gente parou aqui. Curiosidades, tá? É bem o finalzinho que a gente está falando. Então, a primeira curiosidade é que o livro começa de 1ª Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele começa com a genealogia, partindo de Adão, né?
Qual que é o objetivo? Se você for ler, você vai ver lá que até o capítulo 9 fala só das genealogias. Qual que é o objetivo? O objetivo era mostrar, né, essa comunidade que tinha saído, né, que não, restaurada do cativeiro babilônico, a sua origem, seus laços tribais, a aliança de Deus com Davi, o sacerdócio levítico de Davi, né, a casa de Judá como aquela que tinha direito ao governo, à monarquia. Então esse é o objetivo da genealogia, né? Uma genealogia longa, a gente vê, tá? Mas o objetivo era esse. O segundo tópico aqui fala assim, ó, partidários de Davi. Então, assim, como essa história estava sendo recontada, já tinha o livro de Samuel, já tinha o livro de Reis, e a história estava sendo recontada. Então, ela é recontada por o escritor, ele opta por não citar momentos sombrios do reinado de Davi. Então, ele escolhe fatos que vão acrescer a fé deles, que enobrece Davi. Então, assim, a gente vê que episódios como o adultério de Batseba não aparecem lá, sobre a revolta de Absalão não aparecem, tá? Por que isso é retirado? É porque a intenção do livro de Crônicas era valorizar essa dinastia de Davi, né, como governo de Israel. Tá? Então era para valorizar o rei, ele escolhe os feitos positivos, vamos dizer assim, né? Fontes, Crônicas foi baseado no livro de Samuel e no livro de Reis. O livro de Samuel e de Reis já havia sido escrito, né? A gente vê passagens, eu já falei isso numa aula anterior, né? Que a gente vê passagens exatamente iguais no livro de Crônicas e nos livros de Samuel e nos livros de Reis, porque ele foi baseado, ele valoriza, né, esses livros. Aí você fala assim, mas por que foi escrito? De novo, voltando lá, porque o objetivo era acrescer a fé do povo, relembrar. Não só quem escreveu tinha uma perspectiva diferente, mas quem estava lendo também tinha essa perspectiva diferente. Ok? Continuando lá, as doutrinas. Então, assim, ó, Crônicas, ele destaca o estabelecimento e o desenvolvimento de um reino sacerdotal. Ele dá muito valor, né, aos sacerdotes, aos profetas na terra por meio de Davi. O escolhido que culmina na esperança do filho dinástico de Davi, o ungido. Alguns dos principais conceitos acerca do reino de Deus já se encontravam em Crônicas, apesar da sua limitação temporal à comunidade de Israel. Então, assim, o que a gente vê como doutrinas lá? A gente vê o Deus do reino. Como que a gente pode ver essa doutrina? Quando o livro de Crônicas começa lá com a genealogia de Adão, a gente vê que Deus estava presente o tempo todo. Então, apesar de ser escrito também, né, falando da dinastia de Davi, o tempo todo Deus é apresentado como o soberano, o rei. Apesar aqui, ó, Deus está presente em seu reino, permanece no meio da congregação, através do templo e da arca da aliança, e apesar de tudo que havia acontecido, né, naquele âmbito de Israel, a soberania dele continuava se expandindo por toda a terra, ele continuava sendo rei. Então a gente vê essa doutrina explícita no livro de Crônicas. E o curso do reino, como se fala assim o curso, né? Para onde esse reino vai, né? Desde o início da humanidade, começando por Adão, até aquela comunidade de Israel que havia sobrevivido ao exílio, desde o princípio, mesmo sofrendo oposições, Deus continuava no controle, né? Deus continuava conduzindo o seu reino
ao longo da história, tá? Então, Deus era o rei, né? É o rei, essa é uma doutrina que aparece no livro de Crônicas, e no decorrer da história, ele continua reinando, ele não perde a mão, né? Não perde o controle desse reino, ele continua reinando. Isso que a gente vê no livro de Crônicas, como doutrinas. Fazendo um comparativo com o Novo Testamento, a única outra genealogia da Bíblia que começa a partir de Adão é aquela que aparece no Evangelho de Lucas, né? Então, se a gente fizer um comparativo na genealogia de Jesus, tem 36 nomes que, dos 36 nomes, só 2 não constam na genealogia de Crônicas. Então, a gente vê que também o livro de Lucas traz esse resgate, né, desde Adão, e apresenta Jesus como aquele que viria da casa de Judá, como a promessa, e que o livro de Crônicas apresenta também, certo? Conclusão: estudar Samuel, Reis e Crônicas é como ter um intensivão de história na véspera da prova. É muito dado, é muito conteúdo, é muito rei, é muita história, né? Juntos mostram que Deus elegeu Israel, foi fiel à sua aliança e, depois de muitas chances, disciplinou o povo que foi curado da idolatria pelo exílio. A gente vê essa restauração, né, do povo pós-exílio. Nós vamos ver isso ainda, tá? O alerta geral dado por esses historiadores olha só, ninguém, a não ser o Senhor, pode nos ajudar a cumprir a nossa parte na aliança que temos com Ele. Então, o objetivo não era que você ficasse ciente ou expert, né, sobre os reis e sobre todos os fatos e acontecimentos, mas que a gente saiba que quando a gente lê o livro de 1 Reis, de 1 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, que tudo que está lá relatado tem por objetivo contribuir, né, para que a gente entenda que Deus está no controle de todas as coisas e que só Deus pode nos ajudar a cumprir o nosso propósito, a nossa parte na aliança que a gente tem com Ele. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.